Otaviano. Muito bem, estamos começando mais um programa Depois do Café, aqui pela sua Vim TV, também nas nossas redes sociais, facebook.com/VimTV Rede, ainda youtube.com/VimTV Rede e pelo Estúdio 20 Rádio Web. Nós estamos começando mais um Depois do Café, hoje com um pequeno atraso, tivemos um problema técnico. Vamos então aos nossos cumprimentos, né, desta manhã de hoje aqui. Dar o meu cumprimento aqui para o meu companheiro e analista PC Almeida. Pontualmente no início do programa, começando, né, hoje rigorosamente aqui no horário, um novo tempo nesse Depois do Café. Bom dia, Nairlan, bom dia, Paulo Roberto Mazola Júnior, bom dia, professor Otaviano, e bom dia, nosso teleouvinte. Isso que ele está falando é uma piada, né, Mazola? Que ele vai chegar, está começando pontualmente o programa, né? Pois é, bom dia, suco dia, do saco. Bom dia, Eu vou pagar até quarta-feira. Bom dia, PC, bom dia ao nosso convidado. Pois é, o nosso Depois do Café de hoje, no estilo Jô Soares 11h30, né? É entre depois do café e antes do almoço. Isso. Tá ali naquela faixa etária. Deixa eu dar um bom dia para o nosso convidado. Otaviano, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos abrilhanta a oportunidade de ter você, o senhor, né, como professor aqui no nosso Depois do Café. Bom dia. Bom dia também a todos vocês. Fico alegre e satisfeito de estar junto com vocês. Eu os conheço há algum tempo, né? Mas, infelizmente, fui eu que fui a culpa do atraso. Não. Eu cheguei às 15 para as 8. Totalmente então, não. Aliás, Agradecer pela paciência, né? Lógico, né? Poxa, Na verdade, ele foi o mais pontual de hoje, né? Sim. Essa é a verdade. Agora, PC falar que chegou pontualmente 8h15, pontualmente 8h15. É uma piada. Juliana Ribeiro, Sandra Leão, já na audiência aqui pela live, viu, Nairlan? Ok, perfeito, né? Você pode ir aí deixando o seu cumprimento, na sua curtida, né? No nosso programa ao vivo, que com certeza nós vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje, que é exatamente o torneio leiteiro que começa amanhã e a competição vai ocorrer aí, né, durante essa Expo Montes, eu tô com um negócio de Montes, né? Já semana passada também chamou de Essa semana passada que eu tô com isso, né? Exatamente, com a proposta de valorizar a produção norte-americana. Mais uma vez aqui conversando, né, com o professor Otaviano, ele trazendo as informações para a gente aqui, só para confirmar que o professor que é o diretor de pecuária de leite da Sociedade Rural, que está conosco aqui. E a gente já começa, o professor Otaviano, fazendo a seguinte pergunta: qual é a proposta do torneio leiteiro? A proposta do torneio leiteiro é divulgar, né, a atividade da pecuária leiteira na nossa região. A gente considera uma atividade extremamente importante economicamente, porque ela tem também um cunho social muito grande, porque é uma atividade que quase todas as pequenas e médias propriedades regionais têm essa atividade. Então, é muito importante porque gera emprego. Normalmente, uma propriedade dessa tem 2, 3, 5 empregados, funcionários, e isso engrandece, né, a economia e democratiza a economia também da nossa região. Isso é importante, né? Olha, antes de fazer a pergunta aqui para o nosso querido professor Otaviano, mandar um abraço para o Geraldo Rodrigues, para o Farley Marques e para o Edmilson Faria, todos ligados na live. Mas, professor, o senhor que é uma figura tradicional, querida de Montes Claros, né? Diretor do saudoso Colégio Agrícola durante muitos anos, lembro de... Por 2 gestões. Entrevistar o professor Otaviano lá, muito tempo atrás, a gente trabalhando como repórter, ele sempre envolvido na questão da pecuária de leite aqui em Montes Claros. Qual que é a importância hoje para o norte de Minas, né, entre as culturas disponíveis da produção de leite? Olha, a gente considera, né, como falamos anteriormente, nossa região produz em torno de 500 mil litros de leite por dia. O estado de Minas Gerais produz em torno de 8, 9 milhões de litros de leite por dia. Nossa região está em torno de 5% dessa produção. Em Minas Gerais é o estado maior produtor de leite do Brasil.
né, com quase 1/3 da produção brasileira. Então é um estado tradicionalmente de produtores de leite. O pão de queijo, né, que tem, né, pão de queijo, o queijo é um derivado do leite, né, é tão famoso em Minas Gerais. Então a gente imagina o quanto que isso é importante, por causa da questão dessa questão democrática, né? Quase todos os produtores, quase todos os 853 municípios mineiros têm atividade leiteira. Vocês podem ter certeza disso. Nós vamos ter produtores nesse torneio leiteiro, da onde? Vamos ter produtores de Bocaiúva, de Capitão Enéas e Francisco Sá, e nós tínhamos um até de Espinosa inscrito, mas por um problemazinho técnico, ele esteve conosco ontem no Espaço do Leite, do torneio leiteiro lá na Expo Montes, e nos disse que infelizmente não pôde trazer esse ano, mas que o ano que vem estará trazendo. É uma atividade para, né, focar na pecuária leiteira, para aquela história do leite não ser produzido na padaria ou na gôndola do supermercado. Sim. E trazer esse conhecimento para a nossa sociedade, para o nosso filho. Até foi curioso que na semana passada, quando teve aqui o Vila e estava falando das Pomontes, eu falando assim, olha, é bom até essas coisas, porque tem muita gente dessa juventude que acha que o leite dá em caixinha, né? Isso, essa. Tem muita gente que acha que está na caixinha e lá na padaria. E Washington, Fabiano Cardoso e Kleber Cunha também nos acompanhando aqui. Outra coisa também, estou falando da questão do pão de queijo e tal, não só de Minas, né? Um produto do Brasil, né? Que falar meu pão de queijo, o melhor é o mineiro. Que está no mundo, vocês estão sabendo como foram os queijos mineiros artesanais na França, nos concursos que teve lá, tiveram assim um resultado extremamente positivo. Combinação perfeita lá na França de queijos e vinhos. Darlan, antes de você perguntar aí, posso fazer? É porque fica a curiosidade de como que vai acontecer o torneio leiteiro. É uma competição, professor? Como é que é? Olha, a gente não quer, é uma competição sim, nós temos um torneio e tal, mas a gente não tem interesse de ter aquela história, não, tem uma moto de prêmio, tem sei lá, uma caminhonete de prêmio, não é isso. O que a gente quer, o que a gente foca mesmo no torneio leiteiro é essa difusão da tecnologia ou da pecuária leiteira para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para o nosso produtor norte-mineiro, enxergando que há viabilidade econômica no processo, há viabilidade social no processo. É isso que mais nos interessa lá. Ninguém quer, de forma alguma, inclusive, nós tivemos torneios leiteiros em 10 anos atrás, aí, ou mais, que nós tínhamos um acirramento muito grande. Hoje nós temos uma confraternização entre os produtores e queremos um campo lá, um local de confraternização, de difusão de tecnologia para o desenvolvimento da pecuária. Mas na prática, como é que ganha o torneio leiteiro? Ganha no torneio leiteiro quem, né, aquela vaca, né, de um produtor que conseguiu produzir a maior quantidade de leite nos 3 dias, em termos médios. Então, em 3 ordens. Existe uma análise e um julgamento durante 3 dias, né? Durante 3 dias. Aí é feito uma média, né? Faz uma média. Então, só para... Porque a gente tem espectadores aqui de diversas camadas aí, a gente tentando deixar claro para o pessoal entender. Uma vaca campeã, normalmente, chega a produzir quantos litros de leite em 3 dias? Chega a produzir 150 litros ou quilos de leite. Alguns animais chegam até 300 litros, porque o recorde de produção mundial é em torno de 100 quilos de leite dia. Já tem uma favorita? Como é que é o nome da vaca que está ali disputando? Não tem nenhum favorito. Nós temos 6 animais, eram 8. Nós temos 6 animais participantes do torneio, com 3 produtores. Então, aí a gente vai ver como é que fica os animais com raças diferenciadas, né? Participam do grande campeonato, mas tem o campeonato de cada raça, isoladamente de grau de sangue. Não, começa na realidade. Amanhã nós vamos fazer esgoto, os animais já estão no parque, começaram a chegar ontem, anteontem, hoje é o último dia de entrada, e amanhã à noite, na terça-feira à noite, nós vamos fazer esgoto. E na quarta começamos a pesagem. Às 7 horas da manhã, às 2 da tarde e às 9 da noite. Ô professor, como que é a avaliação feita pelo júri
desses animais, né, das vacas que compõem? Pois é, o júri é composto por juízes, né, das nossas universidades regionais aqui, né, professores, para poder termos uma isenção, temos professor da FUNOR, temos professor da UFMG, que compõem o júri, são 3 juízes, com seus auxiliares, e em cada turno desse tem um grupo, um juiz acompanhando as pesagens, fazendo tudo direitinho para ter a coisa mais transparente possível e de forma mais clara para que não haja nenhum problema. Ô professor, é só questão mesmo da quantidade ou de repente alguma coisa da qualidade desse leite também avaliada? Por enquanto, né, isso poderia ser colocado também, mas isso dificulta muito, porque a qualidade depende de análises laboratoriais, entendeu? Que às vezes dificulta o processo. Então a gente faz só a pesagem, a quantidade, só o volume, porque facilita mais para a gente e torna-se o torneio um pouco mais acessível. Bom dia aqui para Márcia Landim também na audiência. Professor, a gente até tinha comentado sobre esse assunto, né, no nosso briefing. A nossa região, melhor dizendo, não é uma região tradicionalmente conhecida pela produção de leite. Como é que isso vem mudando no decorrer dos anos? Olha, isso é uma patente, né? Realmente a nossa região é tradicionalmente de gado de corte. E vem mudando gradativamente por causa da tecnologia que vem acontecendo. Hoje, por exemplo, nós temos uma das coisas mais modernas, um sistema mais moderno de criação de bovino de leite, que é o composto bar, que é um grande galpão, onde você coloca em torno de 10 animais, né, nesse galpão, 10 metros por animal, certo? E a gente, uma propriedade de 50 animais, teria que ter um galpão de 500 metros quadrados, em que o animal fica numa ambiência adequada, com ventilação, com uma condição bem mais adequada à produção de leite, sabe? Porque a região em si, ela é de gado de corte, ela tradicionalmente, como toda fronteira agrícola, começa com a pecuária de corte. Mas à medida que a população vai crescendo em torno, há necessidade de divisão das propriedades, essa coisa toda, de forma, uma capitania hereditária, né, do processo normal. Então aí vai tendo necessidade de produção de leite e vai E isso apesar da força que a Copagro já teve no setor, né? Dos laticínios particulares que foram sendo montados, tem a cooperativa de Francisco Sá, é um cenário que está construído aí para crescer de novo, né, professor? Já teve melhor, né? Sem dúvida, a nossa saudosa Copagro, ela está aí ainda num processo de remodelação, mas temos a cooperativa dos produtores de leite do Norte, temos a de Francisco Sá, temos outros laticínios de produtores, de pessoas da nossa região, temos a cooperativa do Bocaiúva, temos a presença da Nestlé, que é uma indústria, né, de laticínios aqui na nossa região, muito importante. E não sei se é de conhecimento de vocês, a CCPR também está na nossa região. Legal. Então, são as 2 maiores captadoras de leite do Brasil, tanto a Nestlé quanto a Itambé. Né? Então, aí nós estamos mais ou menos, e não tem problema, o pessoal fica preocupado. A um certo momento, uma pessoa fala, aqui não é para produzir leite. Não tem nada disso. Na Califórnia, nos Estados Unidos, é tão quente quanto aqui. Em Israel é deserto, você sabe disso, é tão quente ou mais que aqui. E lá tem grandes produções de leite. Cria-se uma ambiência adequada a esse trabalho. É importante. Quero fazer uma pergunta para o professor Otaviano, Irlanda, que das potencialidades da produção de leite a partir do interesse do mercado chinês. Até um certo tempo, o chinês não consumia leite, né? E parece que despertou uma atenção gigante. E há um estudo, que eu não sei se é estudo, se é senso comum, já li isso em algum lugar, não vou saber citar a fonte científica aqui, que se cada chinês aumentar um copo americano de leite no consumo, né, a produção leiteira mundial não aguenta atender a China. Tem isso mesmo? Isso é absolutamente verdade, pessoal. O povo toma 10 litros por ano de leite só lá. E o brasileiro já toma quase 200 por ano. Entendeu? Então, se isso acontecer na China, realmente nós não vamos dar conta de produzir. Aí vai criar um Eldorado para a produção de leite no mundo. Eles também estão começando a produzir. Mazinho Soares está aqui elogiando o senhor. Falou, grande professor, esse entende demais.
Professor, nada. sobre a bondade do Mozinho. sobre a cooperativa, voltando a falar sobre as cooperativas existentes, que o senhor citou pelo menos três, né? Nós temos 3 cooperativas ainda. São Francisco Sá, Bocaiúva e a Cooperativa dos Produtores do Norte de Minas, aqui em Montes Claros. Certo. Como é que tem sido o trabalho? Há uma integração de trabalho entre essas cooperativas? Sim, já estamos procurando conversar, nós temos ligações com todos os 3 segmentos. A Copag também está se revitalizando, vocês podem ter pequenas coisinhas para serem resolvidas. E há um consenso, né, que nós precisamos, junto com a Cooperativa Central, que é a Cooperativa Itambé, a Cooperativa Central dos Produtores de Minas Gerais, que é a Itambé, a gente tem essa intenção de no futuro acontecer isso. Eu vejo a nossa região como um Eldorado para a produção de leite, sinceramente. Se todos os nossos produtores passarem a produção adequada, que hoje a média aí é 100 litros por produtor, e todos eles podem chegar a 1.000, 2.000, 3.000 se decidirem por isso. Certo. É uma atividade que realmente exige mais, tem que ser mais empresarial, tem que ter mais presença, o trabalho é mais exaustivo, não é tão bucólico quanto uma outra atividade no meio rural que a gente tem. Então, isso a gente tem que pensar muito. Na sexta-feira, nós tivemos uma grande notícia para o Brasil, que foi a celebração do acordo do Mercosul com a União Europeia, o Tratado de Livre Comércio. Interessante a gente perguntar, contextualizar agora, como é que fica esse cenário para a produção de leite? A Europa é um grande produtor e vai ter pouca influência esse tratado? Olha, eu acho que... Nesse segmento específico. Dentro desse espírito novo do governo que nós estamos tendo aí, as coisas vão acontecer de forma globalizada. Nós temos importação de leite para a América do Sul da Europa, da Nova Zelândia, que é o grande exportador de leite. Eles consomem apenas 5% do que eles produzem, eles são grandes exportadores. E vem via Argentina, Uruguai, num processo até de triangulação, entendeu? E o grande problema é que realmente as coisas estão globalizadas hoje. Nós temos que ser competitivos, né? E a gente fica imaginando muitas vezes como que um leite, né, importado da Europa vai chegar aqui mais barato que o nosso. Não tem condições, né? Esse negócio é muito relativo. Então a gente tem que pensar muito com relação a essas coisas, né? Eu acho que também, quando você falou no consumo do leite, se o chinês resolver tomar um copo americano, que é 150 ml de leite por dia, que na minha concepção, quem toma um copo de leite por dia nunca vai ser desnutrido, porque é o alimento mais completo que existe, tá certo? E não tem essa que é só para criança ou só para velho. Entendeu? É para todos nós precisamos tomar pelo menos um copo de leite por dia para ter a musculatura bem, entendeu? Musculatura, ossatura bem metabolizada, né? Bem arrumada. Então, eu acho que agora tem momentos que eu fico meio preocupado. Se todo mundo produzir, nós não sabemos onde pôr o leite também não. De verdade. Então as coisas têm que chegar gradativamente, com o mercado chinês abrindo, tá? Pois é, o senhor vê com reticência essa celebração de acordos entre os mercados do sul-americano e europeu? O senhor vê com ressalva? Não tem ressalva com relação a isso não. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, não sei como é que vocês vão considerar, o sol nasceu para todos nós, tá certo? Então nós temos que ser eficientes, temos que trabalhar de forma igualitária, sem superpor a ninguém, nenhuma raça, nenhum segmento, e de forma respeitosa para que a gente possa todos, na verdade, todos sobreviver. Tem duas situações, eu queria fazer um breve comentário dentro da entrevista do nosso professor Otaviano, e eu vou falar mais disso especificamente, mas nesse caso o que acontece? Um tratado de livre comércio, ele beneficia o consumidor sem dúvida. Porque ele vai ter mais opção de produtos, aumenta a concorrência e a tendência é ele comprar, adquirir aquilo que tiver com um preço melhor e mais competitivo. Por outro lado, como defende, por exemplo, o professor Maílson da Nóbrega, que foi um dos grandes ministros da Fazenda que esse país teve,
nós estamos falando de agricultura, mas hoje em dia a gente tem que explicar, professor. Fazenda é economia, não é agropecuária não, viu, gente? Agora, porque o pessoal às vezes tá as coisas difíceis. Ontem, por exemplo, tinha gente. Por isso que eu coloquei a questão bucólica. Exatamente. Não é nada. A fazenda tem que ser empresa. Exatamente. Aí o que acontece? O Maílson da Nóbrega, ele defende que a abertura ela tem que ser gradual para que a produção interna não fique tão prejudicada com a abertura externa, né? Que tem que ser gradual para a produção local se acostumar, né, a essa concorrência, a ter tempo e tal. Porque se for de uma vez, há uma chance de quebrar. Mas na verdade a gente não sabe ainda os termos do acordo. Fala que foi feito o acordo, né? Mas a gente não sabe os termos, por exemplo, quanto de leite vai poder entrar de lá para cá, quanto de carne vai poder sair daqui para lá. Isso não foi fechado em 2004, pelo que eu estava lendo, porque tinha um imbróglio na questão da carne, porque a Europa queria tratar de 90 toneladas saindo do Brasil e o Brasil exigia 300 toneladas. E agora há uma discussão que parece que essa questão das 90 toneladas foram mantidas e vai ter que compartilhar ainda com a Argentina, com o Uruguai e com o restante do Mercosul. Então é um negócio que o pessoal precisa ficar atento em relação a isso, para não ter uma perda econômica significativa também. Não, isso aí, na minha opinião, é verdade, né? Entra nesse processo de globalização da economia que tem que ser feito adequadamente para não prejudicar esse ou aquele segmento. E a coisa realmente tem que ser gradativa. Até mesmo o nosso desenvolvimento aqui na pecuária leiteira ou em outro segmento tem que ser gradativo, porque senão a gente produz demais em determinado momento, como acontece, outra hora está faltando, e você tem que importar ou tem que exportar e a coisa fica desequilibrada. Professor Otaviano Pires, mais uma vez agradecer ao senhor, e dizer que nós estamos aqui entrevistando o diretor da Pecuária Leiteira da Sociedade Rural, mas eu gostaria de ver o senhor dizer para o senhor o seguinte, o senhor falou das condições ideais para a produção de leite em países onde o semiárido reina, por assim dizer, existe a produção de leite e nós estamos aí caminhando. Na sua opinião, quais as tecnologias seriam necessárias na nossa região serem adquiridas ou serem desenvolvidas para que nós nos tornássemos também tão competitivos quanto as demais? Olha, na minha opinião, enquanto professor, inclusive, enquanto produtor, porque eu sou um produtor também, enquanto professor com a chuteira de pendurada, porque tem 5 anos que eu aposentei lá da UFG. Não, mas professor, sempre professor. Sempre professor. Então a gente acha o seguinte, sabe? Que o processo tem que se dar, né, naturalmente, e que essa tecnologia para a nossa região vai chegar de forma gradativa, subindo degrau a degrau. Mas eu considero o ponto mais importante, e às vezes eu fico muito preocupado com isso, porque a gente fala com o produtor que ele não tem alimentação adequada ao gado leiteiro, né? E eu uso muito uma expressão, como nós precisamos alimentar bem todos os dias, 365 dias no ano. E para o gado leiteiro é a mesma coisa. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, nós temos que ter alimentação de alta qualidade. Então, o que o produtor nosso precisa? É conscientizar que ele tem que ter uma boa capineira, que ele tem que ter uma boa silagem, um bom canavial, dependendo daquele momento que ele está, né, para que o gado não fique naquele processo de estar mal alimentado, bem alimentado em um momento e mal alimentado em outro. Então, mas e a seca? E a seca nossa toda a vida existiu. Os últimos 6 anos, 7 anos, ela foi realmente muito estrondosa, nem vou falar grande, não, vou falar estrondosa. Que parou-se a seca que aconteceu em 1930, da década de 30 a 40, entendeu?
E nos trouxe um problema muito grande, mas a gente acha que vai ter algumas consequências benéficas também em cima disso aí, que o produtor vai preparar melhor, vai ter uma silagem, uma capineira de alta qualidade para ser ofertada aos animais no período da seca e não ter problemas nutricionais para que leve a ele ter prejuízo. Então esse é um ponto mais importante. Evidentemente nós precisamos de ter também um aporte de recursos financeiros, subsídios talvez. Quando se fala em globalização tem que se pensar que na Europa teve durante um grande momento, longos anos, de uma vaca, o produtor de lá recebia $1.000 por vaca por ano para poder produzir leite, de graça, subsidiado. Eu tinha 100 vacas, ele recebia $100 mil por ano para poder tirar leite e pôr na mesa, porque não tinha que pagar não. O subsídio era assim. Entendi. Hoje está suspenso. E aqui nós temos que pensar, né? Todo é um processo econômico, financeiro e social que você tem que ajustar para a coisa acontecer. Tá certo então, né? Bom, vamos voltar a falar do torneio leiteiro. Você ia falar pois que você né? Eu queria realmente voltar ao torneio e começa então amanhã, né? Começa amanhã. Amanhã são 3 dias, né? Que o senhor são falou, 3 né? dias. Amanhã nós teremos a esgota na terça-feira, né? Na quarta-feira, dia 3, nós vamos começar as pesagens. Elas acontecerão na ordem das 7 horas da manhã, às 14 horas e 21 horas. E até a sexta-feira. No sábado de manhã, nós teremos o resultado. Vamos ter também um espaço de bate-papo e conversa a respeito da pecuária leiteira, nesse momento, até às 11 horas, meio-dia, em que alguns professores, tanto da FUNORTE quanto da UFMG, vão falar alguma coisa a respeito da pecuária leiteira, entendeu? Para os produtores que lá estiverem, né? E aqueles que chegarem até o parque. Nós estamos convidando todos que cheguem até lá para a gente bater um papo. Nós vamos fazer um espaçozinho de bate-papo lá com os produtores. Quarta-feira que é o dia do encerramento, né? O encerramento é na sexta-feira. Sexta, do torneio. Do torneio. Quarta-feira começa. Ah, tá. Quarta, quinta e sexta. Amanhã, amanhã o esgotamento, é esgotamento que fala? É, o esgotamento. Exatamente. Aí na quarta-feira começa começa as pesagens. E vai até sexta. Vai até sexta. 3 na quarta, 3 pesagens na quarta, 3 na quinta, 3 na sexta. Declara-se a campeã na sexta. A campeã no sábado. Agora, professor, E o leilão é à tarde, do sábado. Perguntar. Então, o sábado, nós vamos ter o nosso 26º leilão girolando da região. Sensacional. Entendeu? Já temos em torno de 70 lotes, né, acertados para esse leilão. Humberto Quadros está aqui parabenizando pelo tema e pelos esclarecimentos do nosso professor Taviano. Agora, professor, uma pergunta. Já aconteceu nesse tempo todo de competição, algum competidor encher e daqui a pouco chutar o balde? Não. Hoje, mas o que acontece é o seguinte, a ordenha é toda feita mecanizada. Pronto, não dá para chutar não, amigo. Chuta o balde porque o balde fica fechado. Exatamente. Professor, quarta-feira... Quem ganha normalmente leva um banho de leite no dia. Exatamente. Agora estou querendo ver se botamos um banho de leite. Agora o senhor Se fala aparecer na quarta-feira, professor, lá, dia 3, alguém com a faixa do calcinha preta na cabeça lá, a bengala de cavalinho. Com aquela bengala de cavalinho, o suco do saco é Amazonas, porque ele já declarou que vai assim. Agora, professor, o senhor falando nessa questão do banho de leite, uma coisa que é muito tradicional, que você falou dos Estados Unidos, né? A corrida de Indianápolis, né? Que o vencedor, né? Tem champanhe, o banho é não, de mas leite. no sábado lá, a expectativa é do banho de leite, né? Também tem esse banho de leite, né? Se bem que nós não somos muito fãs. À noite no frio, né? Nós faz um banho de leite com bolinhos de isopor. Eu lembro uma curiosidade aí, pra gente despedir do professor. Realmente a questão de Indianápolis com leite, né, é uma tradição. E o Emerson Fittipaldi, quando ganhou as 500 milhas, da primeira vez, fez o banho com suco de laranja, porque estava marcando a entrada do suco de laranja brasileiro no mercado americano. O qual ele era interessantíssimo, né?
E são maneiras de marketing, né, para poder Ele ficar vendeu, fixadamente inclusive, das a pessoas produção para a atividade. Citrale, o Emerson Fittipaldi. Muito bem, gente. Estamos chegando então ao final da nossa entrevista, né? Professor, muito obrigado aí por Eu que agradeço, sua vinda aqui, agradeço né? imensamente a vocês. Bom, fiquei muito satisfeito, né, esse papo que vocês têm. 9 horas reprise, Exatamente. É bom, corta. 9 horas. Ô, Nerlan, e pedir pro 21 pessoal... horas reprise, YouTube, Facebook. Isso. E pedir pro pessoal lá dar curtida, né? Quem vê, curtir até pra gente medir a nossa audiência aí, né? Exatamente. Lá, curtir, dar um joinha lá pra gente saber o que tá acontecendo. E aí amanhã a gente fala do futebol. Vamos falar que hoje tem. tem o Atlético, só rapidinho, o Atlético hoje faz, daqui a pouco, 10 horas, Mas já faz tá um jogo de encerrando? treino com o América já. Não ganhou nenhum. Pois é, não teve nós temos uma hora extra. Atlético faz um jogo treino daqui a pouco com o América e o Cruzeiro hoje, pra gente discutir amanhã, tem a eleição do Conselho, né? Pois é, e amanhã a Brasil gente- e Argentina, Isso, né? né? Exatamente. Professor, tá vendo? Muito obrigado pela sua presença aqui e volte sempre quando Eu que puder. agradeço. Da próxima vez vai estar tudo acertadinho, viu? Eu, sem dúvida, pode deixar. Então tá Não, certo. Não me preocupe com isso, não. Eu fiquei muito satisfeito. Tá certo, então. PC, obrigado pela participação. Obrigado, Nerlan. Amanhã estaremos de volta. Mas, Amanhã ó, de volta. a você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Depois do café, volta amanhã. Tchau, gente. Até.